Wilson, dia 13/1/22, tá? 1 ano e 7 meses de pregação sobre o Evangelho de Marcos. Interessante, 1 ano e 7 meses. Não, de 22, 13/11/22. Só se eu anotei errado, isso aí não é impossível, tá? Mas é 1 ano e 7 meses que nós estamos pregando sobre o Evangelho de João. E graças a Deus, espero que tenha falado com vocês, né? Espero que o Evangelho de João tenha mexido com a vida de vocês. A minha tem mexido muito, principalmente hoje, que a gente vai falar sobre ressurreição, né? Uma vez me perguntaram assim, pastor, por que a sua igreja, por que a sua religião é certa? É uma boa pergunta, não é? Por que a gente tem a nossa fé, a nossa igreja, a nossa religião, mas por que é a certa? Tantas religiões existem no mundo e todo mundo defende que a religião deles é a certa, não é? Budismo, hinduísmo, islamismo e iísmo. E tem uma resposta, uma frase: ressurreição. Ou melhor, a gente pode falar, a ressurreição de Cristo. Amém? É o que nós cremos. Maomé está morto, né? Confúcio está morto. Buda, Siddhartha Gautama, né, que fala, está morto. Zaratustra está morto. Tem muitos fundadores de religião, estão todos mortos. Mas, para nós, a tumba está vazia. Não tem mais. A tumba está vazia. Nós cremos, né? Paulo, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, você é líder de célula, você é líder da igreja, você é membro da igreja, leia 1 Coríntios capítulo 15. Paulo faz uma defesa fervorosa sobre a ressurreição. Ele fala, se não houver ressurreição, é vã a nossa fé. Se não houver ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os povos. Porque nós cremos numa coisa que não existe. Mas Paulo fala, mas contudo, Cristo ressuscitou, né? Nós vamos ler Marcos capítulo 16, de 1 a 13, e a penúltima pregação em Marcos, hein? Não perca a última, hein? A última semana que vem. Não sei se aqui ou lá, mas nós vamos estar pregando o último texto sobre Marcos. Nós vamos ler Marcos 16, de 1 a 13, abra sua Bíblia lá. Vamos orar? Pai querido, quero agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, principalmente, Deus, pela nossa salvação em Cristo. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, assim diz a Tua Palavra. E o nosso Senhor se entregou por nós e ao terceiro dia ressuscitou, e nós cremos nisso. E essa é a nossa fé, a fé que temos no nosso Senhor, aquele que venceu a morte. E a Tua Palavra diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. O Senhor venceu. E não só venceu pessoalmente, mas também nos deu vitória sobre a morte. Porque todo aquele que crê no Senhor tem a certeza de que um dia estará com o Senhor. E o mais precioso de tudo é que nós estaremos com o Senhor pela fé, pela Tua graça. Porque pela Tua graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós gloriamos na Tua obra, no que o Senhor fez na cruz. E é em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Marcos capítulo 16 diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, que é o domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não temoreis,
Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto? Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado, e de manhã cedo, ao primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou de outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo, e indo eles anunciaram aos demais, mas também esses 2, eles não deram crédito. A gente está nesse final de Marcos, a gente viu o contexto da oração de Jesus no Getsemane, né? Depois a gente viu o contexto da traição de Judas, depois o julgamento que Jesus teve no Sinédrio, depois o julgamento que Jesus teve diante de Pôncio Pilatos, a condenação, nós vimos a morte e vimos também o sepultamento a semana passada. Toda essa série, né, a gente está vendo e estudando detalhadamente, e depois do sepultamento vem o quê? A ressurreição, não vem o fim, não acabou ali, né? A ressurreição, a tumba está vazia. Isso é o que dá para nós uma esperança, né? Mesmo aquelas pessoas que são céticas com relação à vida de Jesus, tem história de um ateu que ele se converteu com essa questão, né, do testemunho dos discípulos. Um livro, Evidências que Exigem o Veredito. Ele fala sobre isso, como que ele creu em Cristo. Ele partiu para a questão do julgamento. As evidências da vida de Jesus e as evidências da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. E para ele ficou tão claro que ele creu, se rendeu ao Evangelho, né? A palavra de Deus, ela é viva e verdadeira, né? Quando a gente lê esse texto de João, complementar, a gente lê Mateus, Lucas e João, a gente lê esse texto de Marcos, complementar Mateus, Lucas e João, a gente entende de forma mais completa o que aconteceu, que um complementa o outro. É tão interessante que a gente pode fazer esse exercício durante essa semana, se você tiver tempo, de ler os outros evangelhos, e se a sua Bíblia tiver referência, ela tem referência exatamente do que você vai ler aqui, né? É muito importante. Mas a primeira lição que eu vejo nesse texto é uma questão de uma devoção sincera. Como que você que está aqui hoje demonstra o seu amor por Deus? Como que você tem demonstrado? Como é que foi a sua semana? Será que as pessoas olharam para você, as pessoas que convivem com vocês, viram o quanto que você ama Jesus? É visível na sua vida, a sua vida com intimidade com Deus? Intimamente você tem que estar orando, está lendo a Bíblia, está lendo a palavra. Quando você caminha buscando a presença de Deus, naturalmente a sua vida perante as pessoas que estão ao seu redor passa a ter um sentido diferente. O amor que nós temos por Cristo, ele tem que ser prático, né? Tem uma passagem que Jesus fala assim, aquele que muito se ama, né? Muito se perdoa, né? Aquele que entende que é pecador, que ama muito o Senhor. E a nossa vida de amor a Deus, ela tem que ser visível, né? E essas mulheres, lembra-se que os discípulos estavam trancados dentro de um local, com medo. E aqui o texto fala que eles estavam chorando, tristes e chorando, né? E essas mulheres, com todo o contexto de condenação de Jesus,
com todo o perigo que representava você falar que é um discípulo de Jesus, mas elas tiveram uma vida de acompanhamento de Jesus tão próxima, e elas amavam tanto o Senhor, que a morte dele causou um impacto profundo na vida delas, a ponto delas saírem da comodidade do lar. Lembra-se que no sábado é o dia de descanso, elas eram judias, então elas ficaram em casa, guardaram o sábado, mas no domingo, logo de manhã, elas pensaram em fazer aquilo que elas não tiveram tempo de fazer na sexta-feira. Sexta-feira Jesus foi sepultado às pressas. Então elas passam o sábado, mas já com planejamento em mente, nós vamos até o túmulo do Senhor. E ali a gente vai preparar o corpo. A gente vai preparar com e aí elas vão e compram, né, aromas, né, para poder preparar o corpo do Senhor Jesus. Coisa que elas não tiveram tempo. Então elas pegam as 3, saem no domingo cedo e vão até o corpo de Jesus e oferecem para ele o que elas tinham de melhor, né? Eu acho essa questão de todos os riscos que elas correram com essa ida delas, no mínimo elas poderiam ser profundamente criticadas. Os líderes religiosos dessas mulheres poderiam ficar sabendo do que elas estavam fazendo. Isso causaria muitos problemas para elas, porque ele era um criminoso, condenado, né? Para todos os líderes religiosos, mas para elas ele foi o Senhor, ele era o Senhor. E apesar da profunda tristeza de imaginar que o seu Senhor foi morto injustamente, elas saem da comodidade do lar, arriscam muita coisa e demonstram um amor por Jesus que às vezes envergonha a gente. Porque não é questão, sabe, da gente ir no túmulo lá em Jerusalém, olhar túmulo vazio, nada disso. É uma questão de como nós temos vivido a nossa vida. De como o meu amor por Jesus, que eu digo que eu tenho, é representado com a vida que eu vivo. Lembre-se que os homens, os discípulos que caminharam com ele por muito tempo, ficaram presos, escondidos. Mas elas não, elas saíram. Nós vamos lá, porque nós amamos. Porque o que nós vimos desse Jesus é algo que nunca nós vamos ver na vida de ninguém. Vimos milagres, prodígios. Nós vimos Jesus expulsar demônios, curar leprosos, dar vista aos cegos, fazer com o mudo falasse. Ele olhava para nós como quem nos ama de verdade. As palavras dele tinham autoridade sobre a nossa vida. Nós temos que oferecer para ele o que nós temos de melhor. Não é só elas que ofereceram. Semana passada nós vimos também que um homem chamado José de Arimateia ofereceu o túmulo dele a Jesus. Lá em João fala que um homem chamado Nicodemos, aquele mesmo Nicodemos de João 3, que encontrou com Jesus, ele compra um aroma especial e oferece para Jesus. As pessoas que conheceram Jesus não podiam ficar impassíveis com relação a quem ele era, mas algumas tinham mais coragem. E eu entendo que algumas tinham uma demonstração de amor. Uma demonstração de amor. E é interessante como que Deus e Jesus recebe essa demonstração de amor. Ele honra aquele que os honra, que o honra, né? Então, essas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas saem do conforto, da zona de conforto, e fala aqui que ela, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, elas foram ao túmulo. E elas foram caminhando, e no caminho elas pensaram uma coisa: quem vai tirar a pedra? Né? Vem um segundo ponto para nós pensarmos aqui. A tumba, né, estava vazia. Olha o que fala no 4 aqui. No 3 fala assim: e diziam umas às outras, quem removerá a pedra? Né? Esse é o pensamento delas. Não tinha nenhum homem com elas. Elas teriam a força de... Não é um homem só, vários homens. Lembra-se quando morreu o Lázaro?
Jesus chega, está Marta e Maria chorando, todo aquele povo se lamentando, e ele fala para os homens assim: retirem a pedra. E aí ele chama Lázaro, né? Geralmente a pedra era pesada, não era uma pessoa só. E essa pedra aqui fala que ela é muito pesada. E no caminho elas pensam sobre isso: quem vai tirar a pedra? E qual a surpresa dessas mulheres, que quando elas chegam lá, a pedra já tinha sido removida. Lá em Mateus 28, um texto paralelo a esse, como eu falei, que tem um complemento que é muito interessante. Mateus 28, 2 a 4, fala a mesma coisa que Maria Madalena. Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, e se assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Sabe por quê? Os líderes religiosos falaram assim para Pilatos: Pilatos, se esses discípulos de Jesus roubarem o corpo dele, vai ser um problemão para nós. Eles vão falar que ele ressuscitou. É interessante, lembra que ele falou assim: destrua esse corpo, em 3 dias o reconstruirei? Eles ligaram que Jesus estava querendo destruir o templo, né? Mas eles sabiam que Jesus estava falando dele. Eles sabiam que Jesus falou: eu vou ressuscitar no 3º dia. Então eles pedem para Pilatos: Pilatos, colocam guardas lá. E aí Pilatos manda colocar o guarda e põe um selo de Roma sobre a pedra. Ninguém poderia remover aquela pedra se não fosse pela autorização de Roma. E os guardas que estavam ali guardariam aquela pedra para que ninguém tocasse nela. Então, se os discípulos fossem remover aquela pedra, o que aconteceria? Os guardas os matariam. Não pode. E quando a pedra é removida, esses homens ficam tão apavorados que fogem. E saiba de uma coisa: essa fuga desses homens, para eles, era pena de morte. Depois eles chegam falando que a pedra tinha sido removida e conta para os líderes religiosos. Ele fala assim: olha, não contem para ninguém. Fale que os discípulos roubaram o corpo. E nós protegeremos vocês de Roma, para que Roma não exerça juízo sobre vocês. Vê que cena, né? Essa enorme pedra foi removida, né? As pessoas que estavam ali ficaram totalmente atemorizadas. Essas mulheres ficaram atemorizadas de ver ali tudo aquilo que estava acontecendo. Foi quase muito próximo, tá? Elas chegaram logo depois do que aconteceu aqui. E uma pergunta interessante: nenhum dos evangelhos narra como que se deu essa ressurreição. Você pode ler, pode procurar, não tem nada, né? Mas fala sobre a pedra removida e o túmulo vazio. Você lembra que Jesus, quando os discípulos estavam fechados com medo dentro de casa, Jesus aparece dentro da casa? Por que Jesus precisava remover a pedra se ele pode sair, passar? Ele não tem espaço para o nosso Deus. A pedra foi removida por minha causa e por sua causa. A pedra foi removida porque os discípulos precisavam olhar lá dentro e ver o túmulo vazio. Por nós. Ele não precisa de nada, ele não precisa provar nada, mas nós precisamos ver. Né? Como Tomé, muitos de nós precisamos ver para crer. E a gente vê que na narrativa que eu fiz aqui, só creram quem realmente viu. E essas mulheres ficaram tão apavoradas, né? E essa pedra foi removida, né? E a gente percebe que esse testemunho da ressurreição é muito importante para a igreja também. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, o texto que eu falei, capítulo 15.
Paulo está falando sobre essa ressurreição, tá? Ele fala assim, antes de tudo, o 15 a partir do 3, tá bom? 1 Coríntios 15, 3. Abra e leia esse texto aí. Diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém, irmão? Você crê nisso? Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Então Paulo está falando, olha, tudo isso é comprovado. Nós podemos crer que o nosso Senhor ressuscitou. É certeza que Ele ressuscitou. E aí vem o terceiro ponto, que é o anúncio da ressurreição de Cristo. Voltando para o 4, lá de Marcos 16, diz assim, e olhando viram a pedra que já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Você imagina, tá? Eu não sei, assim, a gente tem muita... Não sei se você já viu um anjo na sua vida. Você já viu um anjo? Alguém aqui já viu um anjo? Será que se aparecer um anjo aqui hoje do meu lado, oh, tudo bem, né? Tem gente que conversa com um anjo no púlpito, né? Eu nunca fiz isso, porque Deus nunca permitiu, glória a Deus por isso. Mas você já imaginou você ver um anjo do seu lado? O que acontece com você? Né? A perna treme, não tem jeito. E elas olharam primeiro o túmulo vazio, depois viram um homem, né? O outro texto fala de vestiduras brancas, resplandecentes, o outro texto fala que são dois. Mas é tanta coisa para essas mulheres, elas não sabem nem o que estão vendo. Elas não conseguem assimilar nada, elas nem conseguem lembrar de tudo aquilo que o Senhor tinha falado para os discípulos. Lembra que ele fala várias vezes, olha, eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele fala, e fala, e fala, e fala. E aqui elas veem o túmulo vazio, vê o anjo ali, e aí vem um anúncio do anjo. Ele fala assim, olha, ele porém disse, não vos atemorize. É a mesma coisa para nós, não temorize, você já está totalmente apavorado, né? Não vos atemorize, buscai o Senhor Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede, né? Olha o lugar que ele foi colocado, não existe mais. Jesus não está mais preso à morte, ele ressuscitou. É uma promessa que Jesus cumpriu. Volta um pouquinho esse texto de Marcos 14. No 27 é quando Pedro é avisado que ia trair tudo, mas ele fala assim, ó, então disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, que era onde eles estavam presos num quartinho, cheio de medo, chorando, triste, né? É isso que Jesus tinha falado em Marcos capítulo 14. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Não é isso? Eu vou para a Galileia. E aí ele avisa as mulheres, olha, ele porém diz, não temorizei e tal, mas ide e dizeis a seus discípulos e a Pedro. Eu acho essa questão de Jesus e Pedro tão impressionante, esse relacionamento de Pedro com Jesus, e Pedro que duvida e que nega 3 vezes, e Pedro que fala que eu vou com o Senhor até a morte, e Pedro que é todo rompante, todo corajoso, mas depois ele fica de longe olhando Jesus, sendo julgado, e aí ele nega. E a gente olha toda essa cena de Pedro e como Jesus tem amor por Pedro. Esse amor de Jesus por Pedro, enxergando em Pedro algo que nem Pedro enxergava. Ele enxergou em Pedro um pastor. Lembra que lá em João ele fala assim,
Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Ah, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele pergunta para Pedro. E aí ele fala, vai e avisa a Pedro. Aquilo que eu falei, nós vamos encontrar na Galileia. Pedro, descansa, tranquilo, né? Tem uma narrativa que, quando as mulheres anunciam, Pedro e João saem correndo até o túmulo, e João é mais novo, ele chega antes, mas ele não entra, ele para na porta e fica ali, não sabe o que fazer. E Pedro vem correndo e entra e passa e entra e vê. Jesus não está mais ali. Aquele momento é tão impactante, e a promessa de Jesus é que um dia ele ia encontrar com eles. Tudo isso se cumpriu, irmãos. Tudo que Jesus fala se cumprirá ou já se cumpriu. Todas as promessas que Ele tem para mim e para você já vão ser cumpridas. Nada que Jesus fala não vai se estabelecer no momento certo, né? E esse amor de Jesus por Pedro é um amor que nós podemos também enxergar desse amor de Jesus por mim e por você. Ele nos ama, Ele conhece todas as nossas aflições. Ele sabe quando a gente está cercado, preso num lugar chorando. Ele vem ao nosso encontro e nos dá esperança e mostra algo para nós, para nos dar coragem para enfrentar todos os problemas que nós temos, né? O medo, ele é compreensível. Olha que interessante, no versículo 8, depois que elas viram tudo que viram, e fala assim, saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e de assombro, e de medo. Temor, assombro, medo, tudo mais ou menos a mesma coisa. Estavam realmente apavoradas, né? Aí nada disseram a ninguém. Sabe que você começar a assimilar todas as coisas, você vê o que Jesus fez, e você está ali presente naquele local, você vê que o túmulo está vazio e você fica totalmente sem saber o que fazer. Muitos momentos da vida do cristão é assim também. A gente não sabe o que fazer. Tudo que a gente vê é tão maravilhoso, mas a gente fica com medo, o que eu vou fazer? Aí eu vou lá falar para os discípulos agora que tudo que nós vimos, vamos ficar quietos é melhor? Né? Então existe um momento aqui que essas mulheres ainda estão sem saber. Lembra que eu falei que Jesus honra o amor? O quanto que essas mulheres foram honradas por serem as primeiras a verem tudo isso que elas viram e foram as primeiras a verem o Cristo ressurreto. É tão, sabe, isso para vocês mulheres é algo tão especial, porque é engraçado que as mulheres aqui ficaram caladas, né? Falaram, não vamos falar nada. Mulher, para não falar nada, tem que estar muito assombrada, né? Porque mulher gosta de falar, não é mesmo? Olha que os homens estão tudo concordando, tá vendo? Tudo maldoso. Peça perdão, homens. Mas é interessante que elas ficam tão assim, com tanto medo, possuídas de temor, de assombro, né? Mas aí segue o texto do 9 ao 13, ao que eu intitulo uma aparição encorajadora, né? Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual expelira 7 demônios. Então agora é o próprio Jesus, não é mais um anjo, ele aparece a Maria Madalena. Essa aparição é tão especial que a gente vê lá em Mateus, voltando para Mateus 28. No versículo 9 de Mateus fala assim, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Né? Essa é uma posição que todos nós, como cristãos, devemos fazer de vez em quando. Entendeu?
pensar nessa questão. Se Jesus estivesse presente aqui hoje, é interessante, ele está presente aqui hoje, amém? Mas se ele estivesse aqui presente aqui hoje, qual seria a nossa atitude? Cada um de nós tem uma reação diferente. Mas essas mulheres, elas se prostraram diante dele, abraçaram os pés e o adoraram. Isso é uma posição de completa submissão a quem é o nosso Senhor. É uma posição de adoração em que o nosso Deus é digno. E essa adoração não é só para essas mulheres, não foi só assim num momento. A partir daí, a vida delas muda completamente. A partir daí, essas mulheres já não teriam mais medo de testemunhar sobre Jesus para ninguém mais. O medo, o temor, o assombro, ele passa diante desse encontro. Desse encontro de enxergar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, assim diz a palavra. Ele é o Criador. Então elas se debruçam e o adoram, né? E aqui vem um misto de alegria, porque uma das características de nós como cristãos é a alegria. Não é os frutos do Espírito? Alegria, paz, longanimidade. Cristão tem que ser alegre. Muito difícil. A vida está difícil, um monte de coisas, mas nós temos todos os motivos para nos alegrar. Porque nós não estamos vivendo o momento, mas nós estamos olhando para o futuro. Nós estamos olhando pelas promessas do Senhor, por tudo que Ele representa para nós, né? E mesmo que o nosso testemunho seja tão impactante, e para ela era impactante, ela, partindo dali, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então ela falou assim, eu vou lá. O anjo falou para mim falar com Pedro, com os discípulos, eu vou lá. E ela foi, bateu lá na porta onde eles estavam trancados, todos tristes e chorando. E aí ela fala, e ouvindo que ele vivia, olha, ele vive. Eu vi o anjo, eu vi a pedra removida, eu vi tudo. Ele vive, né? E eles ouvindo isso não acreditaram. Não é difícil? O ser humano não é difícil? Nós somos difíceis. Porque a gente vive sem essa alegria de anunciar quem é o nosso Senhor. E depois tem 2 discípulos, caminhos para Emaús, se você ver lá em Lucas, tem 2 discípulos que estão caminhando longe. Ele morreu, e tão triste também, tudo aí Jesus se coloca no meio deles. E Jesus começa a falar com eles e tudo. E Jesus começa a falar das escrituras para ele, e o coração começa a arder. Mas eles demoram um pouco até que eles enxergam que é Jesus. Aí eles voltam do caminho de tristeza, de desamparo, e vão e falam para os discípulos. Aí fala, depois disso manifestou de outra forma 2 deles que estavam no caminho do campo, e indo eles anunciaram aos demais, mas também a esses dois não deram crédito. Não é só Tomé que acredita só vendo não, tá? Todos eles. Nós às vezes temos uma dureza de coração, uma pedra que tem que ser removida, né? Para que a gente enxergue a glória de Deus. Eu vou abrir meu celular aqui, eu não faço isso, mas eu vou abrir porque eu não consigo lembrar tudo. Mas tem um homem chamado, o nome dele é difícil, Shadrach, Meshach, Lockbridge. Ele é um pastor batista. E ele fez uma pregação, é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Olha que interessante essa pregação. It's Friday, para você que não entende inglês, It's Friday é sexta-feira. It's Friday, mas the Sunday is come, ele fala. Com aquela voz de Martin Luther King, né? I have a dream, né? Eu não tenho a voz de um pastor, né, imponente, mas eu vou ler para você o que ele falou. Ele falou, é sexta-feira, Jesus está orando, Pedro dorme, Judas está traindo, mas o domingo está chegando.
É sexta-feira, Pilatos reluta, o sinédrio conspira, a multidão escarnece, e eles nem imaginam que domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos fogem como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos ferem o meu Jesus, eles cobrem de cicatrizes, eles coroam com espinhos, mas também não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus caminha até o Calvário, o seu sangue escorre, o seu corpo tropeça, o seu espírito está oprimido. Mas você entende? É só sexta-feira, e o domingo está chegando. É sexta-feira, a vitória é do mundo, as pessoas sempre pecam e o mal sorri. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, eles pregam os pés naquela cruz e eles o suspendem ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe eu lhe dizer algo, domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos se perguntam o que aconteceu com o meu rei. Os fariseus estão celebrando, pois o esquema funcionou, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira. O domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo abandonado por seu pai, deixado sozinho, morrendo. Poderá alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, o meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança foi perdida, a morte venceu, o pecado triunfou, Satanás dá gargalhadas. É sexta-feira, Jesus está morto, os soldados montam guarda, uma pedra é colocada no lugar. Mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira, e o domingo está chegando. Amém. Amém? Depois você pega isso aí, ele tem aqui tem o discurso desse pastor. Tem a tradução também, é muito bonita. Ele vive. Amém? Ele vive. E esse é o ponto que nós cristãos podemos até em um momento da nossa vida duvidar, como os discípulos duvidaram, eles não acreditaram, aqui fala, eles não deram crédito, eles estavam totalmente apavorados. Mas quando eles veem o Senhor, aí eles creem, né? Por isso que Jesus fala, quando ele fala para Tomé, mais bem-aventurado aquele que não viram e creram. Mais bem-aventurados somos nós, que nós não vimos. Mas eu creio, você crê? Amém? Que bom que você crê. Porque o nosso Senhor ressuscitou. Ele vive. E essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem é de uma profunda esperança. A todos. E nós não podemos nos calar. Né? Então, para a gente... uma conclusão para nós pensarmos algumas aplicações para nós. Primeira coisa é o que nós temos oferecido para Jesus. O que você tem oferecido para Jesus? Oferecer algo para um Deus que tem tudo? Que não precisa de nada? Ele não precisa de nada. Nada que eu tenha, material ou não, ele não precisa do que eu tenho. Porque ele que me deu. Ele tem todas as coisas, mas ele quer de nós uma oferta de amor. Não é o bem, não é dinheiro, ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa vida submissa à vontade dele. É isso que ele requer de nós. É isso que ele requer de cada um de nós. Segunda aplicação, qual a pedra que ele deve remover do meu e do seu coração? Já pensou nisso? Qual a dúvida que você tem com relação a Cristo? Será que você está com falta de fé? Será que o seu problema é maior do que o Deus que você entende, né? Como o Senhor? Né? Tem pessoas que estão com uma crise tão grande no casamento que não acredita que pode mudar. Uma crise com os filhos que não acredita que pode mudar. Uma crise financeira que não acredita que possa mudar. Está com uma crise e aquela pedra tem que ser removida.
E esse é um trabalho dele, não é nosso. Só ele pode remover essa pedra do meu e do seu coração, para que a gente possa enxergar o túmulo vazio. Né? O túmulo vazio é a esperança daquelas mulheres, o túmulo vazio foi a esperança de Pedro e de João, o túmulo vazio foi a esperança dos discípulos. E o Cristo ressurreto, a presença dele fez toda a diferença na igreja. Esses homens que estavam fechados, presos, chorando e com medo, se tornaram ousados, corajosos, proclamando o Evangelho, onde eles poderiam até ser mortos, eles não tinham mais medo, porque o domingo chegou. Amém? E o terceiro ponto é, o que a gente precisa para anunciar o Evangelho do Senhor? O que nós sabemos, o que eu sei e que você sabe sobre o Senhor. Né? Eu falei de Tomé, lá em João 20, 27. Até o 20 e 24. Porque quando Jesus aparece a primeira vez para os discípulos, eles estavam fechados em casa e Jesus aparece no meio deles. No 19, 20 e 19, fala assim, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs no meio dele, e disse, paz seja convosco. E aí depois ele fala de novo, paz seja convosco. E aí Tomé não estava lá, e a Tomé fala assim, eu só acredito nisso, que realmente se eu colocar o dedo nas chagas. E aí no 24 de João 20 fala assim, Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando ele veio. E disseram, então, os seus discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e se não puder pôr as mãos, de modo nenhum acreditarei. Aí Jesus depois aparece a Tomé e fala assim, também com as portas trancadas, fala, Tomé, põe aqui o dedo. Que coisa! Eu não sei se ele pôs o dedo, tá? Põe aqui o dedo. Vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Aí ele deve ter colocado, porque, né? Mas acho que obedeceu ao Senhor meio no automático, né? Não seja incrédulo, mas crente. Ali ele remove uma pedra, né? Que estava bloqueando a vista e a visão e a adoração de Tomé. E aí ele crê. E Tomé é muito parecido com cada um de nós, tá? Ele não é diferente de nós. Nós precisamos, às vezes, que o Senhor se manifeste de uma forma tão poderosa, porque o que Ele deseja é que a gente anuncie, que a gente não se cale, que nada nos impeça. Vocês jovens que estão aqui, é interessante. Se você chegar naquele grupo de amigos seu, da faculdade ou da escola, e falar de Jesus, o que você acha que eles vão fazer? Né? A maioria vai rir, vai debochar, né? E a gente vai ficar intimidado, né? Mas saiba que Deus honra a coragem. Eu tenho certeza que no momento em que você falar que aqueles todos debocharam ali, algum desses uma hora vai te chamar no canto e vai falar assim, ora por mim. Porque todos eles têm problema na família, todos eles têm problema de alguém drogado, todos eles têm problemas e não sabem como resolver. E a solução está em Cristo. Amém? It's Friday, mas Sunday come. Fica com isso na cabeça, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Vamos orar. O Rodrigão está correndo ali para ver se acha esse It's Friday. Já colocou, já o horário é rápido para caramba. Vamos orar. Baixa a sua cabeça e eu queria lançar um desafio para você. Se você
deseja ofertar algo para o Senhor. Coloca isso no coração. Senhor, eu quero, como aquelas mulheres, eu quero ter coragem de chegar e oferecer para o Senhor a minha vida, porque eu quero que o Senhor me use. Né? Mas para o Senhor me usar, Deus, tem algumas pedras, algumas coisas que têm atrapalhado a minha vida cristã, eu tenho sido duro em algumas coisas, tem alguns problemas que eu não estou conseguindo resolver, mas, Senhor, mostra para mim o que eu não estou vendo. Faça eu enxergar aquilo que o Senhor enxerga, que é muito maior e mais alto do que aquilo que eu estou vendo. A minha visão é limitada, mas o Senhor pode me fazer enxergar, porque o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, faça eu enxergar a tua obra, faça-me enxergar o que o Senhor tem para mim. Peça isso para o Senhor. E fala, Senhor, me ensina como evangelizar. De que forma que o Senhor quer que eu anuncie tudo que eu sei. Porque eu sei e creio. Eu creio que o Senhor morreu, pagou pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu sei disso. Eu creio nisso. Mas tem pessoas que não creem. Eu quero que o Senhor me ajude. Como eu vou testemunhar sobre a maravilhosa graça do Senhor, que o Senhor tem feito por mim? Coloca isso diante de Deus nessa manhã. E Ele vai te usar certamente essa semana para anunciar quem Ele é para alguém que não conhece. Para que as pessoas possam ser tocadas pelo Senhor. E que Ele possa usar você como instrumento dEle. A obra dEle não é sua, mas a obra é dEle. E Ele tem o desejo de te usar na obra dEle. Desde que você obedeça. Pai querido, eu quero pedir por cada pessoa que está aqui hoje, nessa manhã, que a Tua palavra possa fazer uma transformação na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Para que, como aquelas mulheres, Deus, eu possa ser usado pelo Senhor para anunciar quem o Senhor é. O impossível é possível ao Senhor. Tem pessoas que nós conhecemos da nossa família, que nós amamos, que ainda não te conhecem, Deus. Que o Senhor possa tocar na vida delas e trazer para o Teu Evangelho. Se alguém entrou aqui sem conhecer o Senhor Jesus, que possa ser tocado por essa palavra. Que possa entender e entregar a vida pessoal a Ele. Para que Ele possa reinar em mais um coração. E a Tua palavra diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. E que o Senhor use cada um dessa igreja na vida de outras pessoas, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos